O tema é esperança no Senhor. Salmo 123, o salmista diz assim: A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas no céu. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, tem misericórdia de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, aplicá-la aos nossos corações. Amém? Irmãos, o salmista inicia este salmo com uma oração pessoal. Isto é, a oração está na primeira pessoa. Ele diz: a ti levanto os meus olhos. A ti levanto os meus olhos. Mas como a relação com Deus é uma relação conosco e não comigo apenas, Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, não Pai meu, meu Pai, venha a nós o vosso reino. Então o salmista logo passa da primeira pessoa do eu para a terceira pessoa nós e torna a sua oração numa oração coletiva. Todo o povo a orar, porque no versículo 2 ele diz assim: assim os nossos olhos, não apenas o meu, mas os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós. Irmãos, é importante e necessário que tenhamos vida de oração pessoal, sim, nosso devocional pessoal, mas também é importante a oração comunitária, como estamos a fazer aqui, neste lugar, neste culto. Que oremos em comunidade, que nos reunamos como igreja para juntos orarmos uns pelos outros e questões que tenhamos em comum, como já fizemos. Jesus revela a importância e até o poder da oração comunitária na promessa que faz. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 19, também vos digo que se dois de vós, não apenas um, mas se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então não precisa ser uma igreja grande. Uma igreja com 2 membros, com 3, Jesus já está ali. E essa oração já é poderosa. O poder da oração comunitária. Quando 2, pelo menos, concordarem, assim será feito. Mas, irmãos, a voltar ao texto, vejamos qual era a razão da súplica do salmista. O que estava a preocupar, a angustiar o salmista? É que eles, todo o povo, eles estavam a ser desprezados e escarnecidos por seus inimigos. Lá no versículo 3 e 4 ele diz assim: tem misericórdia de nós, ó Senhor, tem misericórdia de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo, a nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Isso fez com que levantasse os olhos ao Senhor em busca de ajuda. Em 3 momentos, este salmo deixa claro que o povo confiava e dependia da misericórdia de Deus. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Versículo 2 e 3, ele diz assim: assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até tenha misericórdia de nós.
tem misericórdia de nós, ó Senhor, tem misericórdia de nós. Então a confiança deles estava na misericórdia de Deus, não na justiça deles, era na misericórdia de Deus. E quando dizem, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós, além da confiança e da dependência na misericórdia de Deus, também estão a demonstrar, sim, uma dependência total, porque declaram depender do Senhor, assim como os servos dependiam dos seus senhores. Mas também estava a demonstrar, além de confiança e dependência, perseverança na oração. Isso é importante, porque diziam que estariam a orar até que o Senhor tivesse misericórdia deles, né? Até que nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós. Isso me faz lembrar a perseverança do cego Bartimeu, que perseverou no seu clamor pela misericórdia do filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas se opuseram a ele, mandaram que se calasse, que não perturbasse o mestre, mas ele perseverou, gritou ainda mais forte, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, lá em Marcos 10, versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, que é isso, perseverança, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele então foi recompensado na sua perseverança, porque Jesus o curou da cegueira. Outro detalhe, irmãos, que quero chamar a atenção é para a confiança que tinham na soberania de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que ele tem o domínio de tudo e que todas as coisas estão debaixo do seu controle e que ele faz o que quer, como quer, na hora que quer. Ele é soberano. Eles declaram isso quando dizem, ó tu que habitas nos céus. Ou outra versão diz que estás entronizado no céu. Sim, irmãos, Deus está entronizado no céu. Quer dizer que ele reina sobre todo o universo. Ele reina sobre tudo, sobre todos, e nada foge do seu controle. Ele sabe o que é melhor para nós, o que deve ser feito. E o povo aqui no caso sabia que, apesar da situação não ser boa, que as coisas não estavam fora do controle de Deus. E esperavam que ele mudasse a situação para melhor. Essa também foi a expectativa de Isaías, lá em Isaías capítulo 6, versículo 1, quando ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. É muito importante, irmãos, esse detalhe. No ano em que morreu o rei Uzias, a nação estava de luto. Tinha perdido o seu líder, porque o rei naquela época era o líder, era sacerdote, era rei. O rei morreu, mas o rei dos reis continuava vivo. Ele dizia, o rei morreu, mas eu vi o Senhor no trono. O Senhor continua no trono, centrado sobre um alto e sublime trono, mas presente com o seu povo. Porque quando ele diz que o seu séquito enchia o templo, o que ele estava a indicar? A presença do Senhor ali. Está lá no céu, entronizado, mas está aqui. Está aqui. No trono, mas presente. A mesma certeza tinha o povo naquele momento que o salmista escreveu este salmo. Deus estava entronizado no céu, mas sabiam que também estava intimamente envolvido em suas circunstâncias, envolvido em suas vidas. Por isso, ao olharem para o Senhor, revelavam um anseio e uma expectativa pelo agir do Senhor. Eles se comparam a servos cujos olhos olham para a mão do seu senhor, e a uma criada cujos olhos olham para a mão de sua senhora.
Eles olham para a sua mão, para a mão de Deus, pois sabiam que somente Deus podia trazer salvação. Dependência total do Senhor. Mas até que esta salvação chegasse, eles esperariam pacientemente no Senhor. Até que, vamos esperar, vamos continuar. No final do Salmo, passam a impressão de que o desprezo derramado sobre eles assumiu tais formas que eles haviam sido grandemente preenchidos por aquele desprezo. Versículo 3 e 4, tem misericórdia de nós, ó Senhor, tem misericórdia de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Em outras palavras, já não aguentamos mais, chegamos ao limite. Estamos fartos. Então o que estavam a dizer era isso. Que estavam no limite e não podiam suportar muito mais, aquilo já havia excedido. Não podiam suportar mais o desprezo dos seus inimigos. Diziam que as suas almas já haviam sofrido mais do que o suficiente, mais do que podiam suportar. E não é assim, irmãos, que às vezes nos sentimos quando estamos no meio de alguma aflição, às vezes pensamos que chegamos no nosso limite. Já não aguento mais. Eu disse que eu fiquei surpreso com a irmã Silvana, que eu pensei que eu ia encontrá-la. Ela atendeu, paz, pastor. Eu falei, paz, irmão? Como ter paz, né? Mas estava ali a suportar. Mas às vezes pensamos sim, que chegamos no nosso limite. Mas isso não é certo, porque a Bíblia diz que Deus não permite que venha sobre nós nenhuma tentação ou provação acima do que podemos suportar, além do nosso limite. Deus conhece o nosso limite. No entanto, o povo achava que havia chegado no seu limite. Estamos fartos. Não aguentamos mais. Porém, apesar daquele sentimento de incapacidade e derrota, continuavam a olhar para o Senhor. Diziam, até que seja misericordioso conosco. Continuavam a olhar para o Senhor até que fosse misericordioso com eles. Assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós. Não vamos deixar de orar. Vamos continuar a orar, continuar a orar, continuar a orar, até que. É o que Paulo diz, orai sem cessar, perseverar em oração. Irmãos, eu quero concluir essa reflexão com as seguintes aplicações. Primeiro, temos um Deus que está entronizado no céu, sim, mas que também está entre nós e que tem todas as coisas debaixo do seu controle. Então ele diz, aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Podemos e devemos depender dele para todas as nossas necessidades. Porque ele é um Deus misericordioso e o que conta não é que merecemos, se somos bons, é que ele é misericordioso. E essa palavra misericórdia, já falei aqui para os irmãos, vem do latim, que significa estender a mão ao miserável, a quem está em miséria. Então ele é um Deus misericordioso e sempre virá o nosso socorro quando clamarmos, sempre. Precisamos perseverar no clamor até que, a saber que ele tem o tempo certo para agir e sempre agirá no melhor tempo. O relógio de Deus não é o nosso relógio, mas nunca se atrasa, também não adianta. É o tempo certo. O melhor tempo pode ser o tempo do nosso limite. Quando chegamos a estou farto, eu não aguento mais. De repente o melhor tempo é esse, é o tempo do nosso limite. Deus conhece o nosso limite e jamais permitirá que sejamos provados além do que podemos suportar. Deus tem um propósito na provação e também tem um propósito no tempo da provação, na provação e no tempo que dura. Deus tem um propósito.
No caso deles, do povo de Israel, aprenderam a depender mais do Senhor e a esperar com paciência pelo tempo do Senhor, conforme o salmista declara lá no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus sempre ouve o nosso clamor, irmãos. Pode não ser no nosso tempo, e nem da forma que esperamos, pode ser, mas sempre será no melhor tempo e da melhor forma para nós. Porque Ele nos ama, Ele é Deus sábio, e Ele sabe o que é melhor para nós. Jesus disse a Pedro: o que eu faço agora vocês não entendem, entenderão depois. Muitas coisas vamos entender depois, mas o que precisamos então é guardar a nossa confiança nesse Deus soberano e que acima de tudo nos ama e tem todas as coisas debaixo do seu controle. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor.